Boa tarde, esse é o meu relato das experiências de estágio curricular supervisionado 4. Meu nome é André Felipe, o professor da disciplina é Moisés da Silva Lara. Então, vamos lá, né? Bom, vou dar então um sumário bem rápido, tá? Onde eu vou falar sobre a introdução da unidade concedente e as alterações sofridas no processo, um desenvolvimento, no qual eu vou falar das sequências didáticas e do projeto de ensino que eu elaborei, e uma conclusão, onde eu vou falar sobre os acertos, falhas, desafios e as minhas considerações finais sobre todo esse processo. Bom, introdução, então, o presente trabalho foi iniciado tendo como unidade concedente um Centro de Educação Profissional, CEDUP, pertencente à rede estadual de ensino. Ele está localizado em uma zona populosa e atende a um demográfico bem variado, certo? Jovens e adultos, por conta da oferta de ensino técnico, né? E atende inclusive estudantes de cidades vizinhas. Ele oferece o ensino médio integrado ao ensino profissionalizante, o MEP, no qual você faz o ensino médio e um curso técnico ao mesmo tempo. E também ele oferece só o ensino técnico. Dispõe então de um laboratório de química e biologia muito bem equipado e com reagentes. Nessa foto aí já dá para ver, ele tem uma estufa, uma balança, tem 2 destiladores ali, pias, tem uma bancada com prateleiras e tudo mais. E essa é uma foto antiga, né? Na época que eu tirei eles ainda estavam arrumando, mas hoje em dia essas bancadinhas aí, essas prateleiras, elas estão cheias de equipamentos e reagentes. Então, a unidade ela também conta com uma biblioteca que dispõe de um acervo de mais de 400 livros, entre obras literárias e livros didáticos, certo? Então, ela tem um acervo bem grande para os estudantes consultarem, e os livros didáticos têm os mais variados temas, né? Justamente porque eles têm que suprir o ensino técnico, e possui laboratório de informática com disponibilidade de computadores para todos os estudantes. Essa é uma foto de um dos laboratórios menos equipados deles, porque quando eu fui tirar as fotos, né, os outros laboratórios estavam em aula, só tinha esse aí que eu podia tirar foto, mas então vocês já podem imaginar que os outros laboratórios de informática têm aí muito mais computadores, tem um computador para cada uma das carteiras. Então, o que mudou, né? Por conta da pandemia de SARS-CoV-2, o coronavírus, o acesso dos estagiários às escolas foi vetado pela GERED, Gerência Regional de Educação. Teve, então, muita discussão, muito debate, várias deliberações da GERED, Consune, do CNE, da Secretaria de Educação, muita coisa foi dita, e no final acabou que, para não prejudicar o andamento dos estágios, né, a unidade concedente ela foi alterada para a Universidade do Estado de Santa Catarina, ao UDESC-CCT, que é onde a gente estuda, e a pessoa responsável por assinar os nossos diários de estágio, que comprovam que a gente fez essas atividades, foi o coordenador do curso de Química, o Dr. Samuel Rodrigues Mendes. Vamos ver então o desenvolvimento desse trabalho. Foram planejados ao todo 4 sequências didáticas e um projeto de ensino nesse trabalho aqui. O conteúdo de 3 das 4 sequências didáticas foram escolhidos pelo professor supervisor, baseado nesse exercício que ele deu para turmas de 1º, 2º e 3º ano. Contempla então as propriedades físicas da matéria, ácidos e bases e o modelo atômico de Rutherford e propriedades atômicas. A sequência restante teve o conteúdo determinado pelo professor Moisés, por via de um sorteio, contempla os conteúdos de tomoscopia e a biblioscopia. E o projeto de ensino teve o conteúdo determinado também pelo professor orientador, para todos nós, e aborda a argumentação e informações falsas, certo? Por determinação do professor supervisor, as 3 primeiras sequências foram planejadas visando aulas bem simples e diretas, sem temas estruturadores e de curta duração. Ele me pediu que eu fizesse as aulas o mais rapidinhas e simples e mastigadinhas possível, então já fica o aviso de que não são aulas de grande qualidade. Então, aí na primeira sequência didática, ela foi abordando as propriedades e estados físicos da matéria, com o objetivo de que o estudante que passasse por essas aulas compreendesse a organização microscópica da matéria nos diferentes estados físicos e, durante as transformações, como é que as partículas se comportam, além de reconhecer essas transformações e o conceito de densidade e a relação dele com esses estados físicos.
A aula ela foi feita a partir de um modelo de instrução direta, no qual, né, o professor fala e o estudante escuta, que é o modelo, né, conhecido como tradicional, justamente porque a pedido do professor e devido às limitações, né, e apenas o quadro negro e uma analogia, na qual eu comparo as interações intermoleculares e os elásticos foram utilizados como recursos didáticos. A sequência ela não contemplou avaliação para seguir os critérios do professor supervisor, até porque ela era para revisar um conteúdo que já foi dado. E sem qualquer tema de contextualização, a sequência ela fica bem empobrecida, né? A gente observa bastante na literatura que a contextualização ela ajuda o estudante a desenvolver muito melhor a sua, né, o conhecimento, a dar um significado para ele, isso torna a aprendizagem mais significativa, mais duradoura, certo? E sem a contextualização, muitas vezes eles ficam desmotivados, acreditando que o conhecimento que a gente está forçando eles a adquirirem é um conhecimento inútil, que não vai ter absolutamente nenhum peso na vida deles no futuro. E como um exemplo de contextualização para essa sequência didática, eu trouxe o ciclo da água, certo? Que é um tema de contextualização até que já bem batido, mas que ainda pode ser utilizado, né? Sempre existem estudantes novos para aprender sobre isso e que compreende bastante todos esses objetivos de aprendizagem, todos os conteúdos que são abordados na aula estão compreendidos dentro desse tema de contextualização. A analogia escolhida ela é potencialmente efetiva, potencialmente por quê? Porque eu não tenho feedback dos alunos, né? Como essas aulas elas não foram apresentadas realmente para estudantes dos colégios, não dá para saber se elas iam realmente funcionar, mas eu digo que é potencialmente efetiva porque o Do It ali ele fala, né, sobre como escolher uma analogia e tudo mais, e essa analogia ela atende a vários critérios, né? Porque ela é uma analogia simples que pode ser compreendida facilmente. O elástico é uma coisa até cotidiana, as pessoas sabem como funciona e ele tem a mesma estrutura que as interações intermoleculares porque ambos funcionam baseado em energia potencial. Então provavelmente seria uma analogia boa. A sequência ela carece de recursos didáticos extras, dava para fazer várias demonstrações e pequenos experimentos, talvez até mais apoios visuais, porque esse é um assunto bem visual, assim, uma coisa bem presente no nosso dia a dia, dá para fazer bastante coisa legal. Certo? Sobre a segunda sequência didática, ela aborda os conteúdos de ácidos e bases, com o objetivo de que os estudantes consigam diferenciar ácidos e bases, identificar características macroscópicas, diferenciar hidrácidos e oxiácidos, nomear ácidos e bases e compreender produtos de dissociação. Tem bastante coisa, né, bastante objetivos, mas é algo que o professor pediu, né, estava nas listas de exercício e eu tinha que abordar. A aula foi feita também a partir do modelo de instrução direta e dessa vez apenas o quadro negro foi utilizado como recurso didático para fazer as ilustrações e os textos da aula, e isso é um problema porque é ainda menos recursos didáticos do que na aula anterior. A sequência ela não contemplou então a avaliação para seguir os critérios do professor supervisor, novamente sem avaliação, e também sem qualquer tema de contextualização, embora uma sugestão de tema de contextualização que eu acredito que seria bem efetiva é trabalhar a segurança de produtos químicos, né, porque a gente lida na nossa vida com bastante coisa que pode ser perigosa, como soda cáustica, ácido muriático, alguns desentupidores de ralo são à base de ácido sulfúrico. Então, saber lidar com essas coisas com segurança, né, é bem importante, porque essas coisas estão bem presentes. Então, acho que é um tema interessante. E ela carece também de recursos didáticos extras, né? Como eu já falei, só tinha um. E seria muito interessante trazer mais apoio visual, fazer alguns experimentos demonstrativos, né? Alguns experimentos relacionados à corrosão, por exemplo, porque esse é um assunto extremamente visual, é uma coisa que dá para fazer muita demonstração, tinha bastante espaço para isso, mas, né, por determinação do professor, o professor supervisor não dava para fazer. Ele queria o mais enxuto possível. A terceira sequência didática aborda os conteúdos de modelo atômico de Rutherford e propriedades atômicas,
com o objetivo de que os estudantes consigam identificar o modelo atômico de Rutherford e seus constituintes, identificar isótopos e similares e extrair informações da tabela periódica e do modelo. Certo? Então, e vice-versa também, né? Pegar a informação do modelo, colocar na tabela periódica, né? Saber estruturar o modelinho da UPAC. Então, a aula ela foi feita a partir de um modelo de instrução direta, outra vez, e o quadro negro e o próprio modelo atômico foram os únicos recursos didáticos explorados. Ela não contemplou a avaliação também, né? Mas para todas essas eu já formulei algumas técnicas de avaliação, né? Mas não vou falar aqui, mas que eu acredito que se encaixariam. E sem qualquer tema de contextualização fica ruim novamente, né? Como exemplo aqui, dessa vez eu trouxe a história do átomo. Como já o modelo atômico de Rutherford é uma coisa bem abstrata, já fica mais difícil contextualizar assim com o cotidiano, muito fácil, mas contextualização histórica também é uma forma de contextualização interessante, e a história do átomo é um tópico bem legal. Dá para falar sobre os experimentos de Rutherford, dá para falar sobre tudo que os cientistas fizeram para chegar lá, né? Chegar no final da coisa. E aqui, como recursos didáticos extras, realmente se torna bem mais limitado por consequência justamente, né, de ser um assunto extremamente abstrato, né, tratar somente do mundo microscópico. Então não tem, por exemplo, experimentos que dê para fazer nem nada, mas ainda dá para utilizar muitos apoios visuais, existem animações, simulações do modelo atômico, né, várias coisas que podem ser empregadas para ajudar a formar esse conceito, a compreender o mundo microscópico. Então, né, sobre a quarta e última sequência didática, certo, que fala dos conteúdos de tonoscopia e ebulioscopia, com o objetivo de que os estudantes consigam reconhecer e definir esses fenômenos, quantificar eles e compreender eles em escala micro e macroscópica. A aula ela foi elaborada a partir de um modelo de instrução direta também, né? Dessa vez não por determinação, mas simplesmente porque envolver estudante em uma videoaula é basicamente impraticável. É muito difícil realmente conseguir esse envolvimento, principalmente porque eu já sabia que não ia ter nenhuma interação com os estudantes, então daí já também limita muito mais quais são as metodologias que dá para utilizar. Mas com os recursos didáticos, então foi onde eu dei uma expandida em relação às outras sequências, que eu utilizei o quadro negro ainda, mas eu utilizei uma analogia, eu experimentei com o uso do humor e eu fiz alguns experimentos, já que esse também é um assunto que tem bastante coisa visual. A avaliação ela foi planejada em torno de questões avaliativas, que foram feitas exatamente para cumprir esses objetivos, né, para avaliar os objetivos de aprendizagem. Embora ainda existam algumas ressalvas sobre a minha avaliação, que eu vou fazer depois, quando eu falar sobre a contextualização. Certo? E a contextualização, então, ela foi pouco explorada. Eu tentei contextualizar a tonoscopia e ebulioscopia com o contexto da química no lar, mas eu não soube explorar isso muito bem, então ela ficou um pouco ausente. E deveria ter sido entrelaçada, né, os conteúdos e a avaliação. Novamente, a minha avaliação avaliava os objetivos de aprendizagem, mas ela careceu da contextualização, ela careceu de estar inserida no contexto. O humor, né, que eu tentei utilizar, ele pode ser um recurso didático bem interessante, mas com algumas ressalvas, certo? Eu, de certa forma, falhei um pouco no uso do humor, porque ele ficou um humor por humor. Ele não adicionava exatamente para o conteúdo da aula, não estava relacionado a esse conteúdo. E em algum momento eu reforcei esse estereótipo de que a matemática é chata, como um recurso humorístico, o que também é ruim e deve ser evitado. Então a analogia que eu utilizei também ela provavelmente seria inefetiva, de novo, provavelmente porque não é esse contato, mas o motivo que eu falo disso é porque o do It ali
ele fala justamente que uma analogia ela deve ser de fácil compreensão, ela é para facilitar, não para dificultar. E a minha analogia ela ficou extremamente complexa. Eu comparei a água com a adição do sal a uma piscina de bolinhas com um agitador no fundo, na qual a gente adiciona bolinhas mais pesadas que não conseguem sair. Qual que é exatamente o problema? Era toda uma analogia que envolvia estatística e tudo mais, e ela ficou muito similar ao fenômeno real. Então ela funcionou muito mais como um modelo do que como uma analogia. E como analogia ela ficou ruim, porque exigia muita energia. Mas provavelmente se fosse utilizada como um modelo, aí poderia ter sido melhor explorada, né? Não que ela seja exatamente ruim, mas ela não é exatamente uma analogia. A experimentação provavelmente adicionou a eficácia da sequência, certo? Porque eu utilizei o experimento para introduzir a minha questão problema, né? Eu fervi água e coloquei sal e ela parou de ferver. Essa era a minha questão problema, por que isso acontece? E também eu fiz uma experimentação com o ponto de fulgor do etanol, que é uma coisa que eu falo durante as aulas. Eu acho que isso ajudou a formar os conceitos, ajudou a ilustrar o que eu estava querendo dizer, certo? Então, por fim, né, o projeto de ensino ele aborda a argumentação e as informações falsas com o objetivo de exercitar e melhorar a argumentação dos estudantes e a capacidade deles de identificar informações falsas. A aula ela foi feita a partir de um modelo de instrução direta, novamente, e os recursos didáticos que eu explorei foram o vídeo a ser analisado e o modelo de argumento de Turing. A avaliação, então, ela foi planejada de forma a exercitar a argumentação. Eu dissequei vários argumentos do vídeo durante a aula e pedi que os alunos terminassem o trabalho por eles mesmos. E eles pegassem algum tema de algum argumento que eu não trabalhei e dissecassem por eles mesmos utilizando a mesma metodologia que eu fiz, né, durante o vídeo. A aula foi contextualizada com relação à pandemia de Covid-19 e informações falsas, justamente aí, né, o tema do vídeo. E, infelizmente, a escassez de conteúdos químicos ela pode ser considerada um pouco subtrativa à aula. Eu considero que o ideal seria ter uma outra aula na qual eu comentasse sobre fármacos, já puxando para química orgânica, falar sobre tudo isso, colocar esses conteúdos químicos e daí partir para essa argumentação, né, onde eu já coloco a coisa no dia a dia, né, de por que não pode se automedicar e tudo mais. Acho que ficaria bem interessante. E mais apoios visuais poderiam ter sido empregados para ilustrar o modelo de argumento, que eu mostrei o modelo num quadro, mas teria sido mais interessante, na minha opinião, se eu tivesse desenhado o modelo com os argumentos que ela fez durante a minha aula, para colocar eles, né, todos os argumentos e a estrutura dentro do modelo, com as setinhas, qualificadores, etc., para deixar bem mais claro como é que esse modelo funciona. Então, minha conclusão aqui sobre esse trabalho, o objetivo inicial dele era adquirir vivências em sala de aula durante a formação do professor, que é o objetivo da disciplina de estágio, mas por fatores externos se transformou em adquirir experiências com a educação digital. Tiveram muitos obstáculos tecnológicos e logísticos na gravação dessas aulas, no planejamento, é toda uma nova camada de dificuldade que é adicionada quando você tenta criar uma aula online, né, com um valor de produção aceitável, e além das limitações que foram impostas pelas exigências do professor supervisor, que também eu não pude contextualizar certas aulas e tal, uma coisa que meio que me barrou um pouco de fazer uma coisa com uma qualidade maior. E houve então também a possibilidade, né, agora um ponto positivo, de desenvolver aulas mais criativas, né, que eu pude experimentar com humor e tudo mais, até com um formato de vídeo diferente para o digital, e adquirir uma perspectiva sobre a elaboração de aulas em plataformas digitais, conhecer quais são as dificuldades, quais são os problemas que eu devo superar. Então, eu, de uma certa forma, considero que foi positiva a experiência, e é necessário ao autor desse trabalho, ou seja, eu, estudar e praticar mais a contextualização para aplicar de uma forma mais efetiva, saber como estruturar essa contextualização dentro da minha aula, para que ela não seja só um ponto que eu falo. E a ausência do contato com os estudantes certamente subtraiu da experiência e minou aquele objetivo inicial da disciplina. Então está aí um ponto negativo que a gente sofreu por conta, né, dessa pandemia. E para transpor os desafios, né, do mundo digital,
Uma fundamentação teórica mais sólida sobre ensino à distância e estratégias para contornar esses desafios logísticos e tecnológicos seriam necessárias, né, para saber exatamente como fazer essa coisa ficar melhor. Este é o final do meu trabalho. Muito obrigado por assistirem.